E vamos lá. Então, quando vocês estiverem vendo a minha tela aí já compartilhada, me avisa, por favor. Já estamos vendo, tá? 34 anos de história, Demicon. Isso, ok, legal. Então, vamos começar aqui pela empresa Ademicon, que é hoje a maior administradora independente de consórcios do Brasil, nos segmentos de imóveis, veículos, leves, pesados, serviços. A Ademicon é a primeira no ranking do Banco Central em números de cotas e créditos ativos, tá, gente? É uma empresa que tem a nossa base, ela é nacional, né? Uma empresa paranaense, e hoje ela é considerada a maior empresa do mercado, por vários motivos, e aqui tem uma coleção deles para a gente poder mostrar para vocês, né? A Demicon, ela tem hoje 260 unidades espalhadas pelo Brasil todo, são mais de 409 mil clientes atendidos, né? São 656 mil cotas comercializadas, 80 bi, 80 bi com B, né? Bilhões de reais em ativos administrados e 120 comercializados. E é uma empresa que ela tem um faturamento mensal acima dos 4 bilhões de reais. É a única empresa de consórcio no mercado nacional que é auditada por uma Big Four. Ela é auditada pela PricewaterhouseCoopers, né? Nós temos uma estrutura também de capital investido pelo Tricorp, que é o fundo do Roberto Justus, e pela 23S, que é um fundo de capital da Temasek, que é uma asset de investimentos de Singapura, que administra mais de 480 bilhões de dólares no mundo. E aqui no Brasil ela é representada pelo Grupo Votorantim, e essa empresa, então, ela investe na Ademicon, tá? Aqui a gente tem, né, mostrando as top 10 administradoras de consórcio, de janeiro a maio de 2025, aqui o ranking, tá? E vocês podem perceber que, né, a Demicon está aqui em primeiro lugar. É uma empresa que vem crescendo muito forte esse ano, em relação a 24 para 25, ela está crescendo aí praticamente 80%. Então, um crescimento muito, muito grande. Aqui são algumas das marcas que a Demicon ela administra consórcios, né, como White Label. White Label é quando a gente faz a gestão para outras marcas, né? E vocês têm aqui, por exemplo, marcas conhecidas, né? Como a New Holland, a Iveco, a Mitsubishi, né? Nós temos outras marcas aqui na linha de veículos aqui que são administradoras de seguros, né? Também. Os consórcios de futebol, né? A Demicon hoje é a principal patrocinadora do São Paulo Futebol Clube, né? E também administra o consórcio do São Paulo, do Peixe, do Vitória, né? Do Palmeiras. São vários consórcios importantes aqui, né? E, bom, aqui é para mostrar para vocês, muita gente fala assim: ah, consórcio está bom porque a Selic está alta. Olha aqui, em 2020, 2021, a Selic estava abaixo de 4% ao ano, né? O consórcio estava alto. Aqui, a gente observa essa linha vermelha de cima aqui, é a nossa taxa de juros referenciada, né? No Brasil, e a gente tem, né, aqui essa barra, o consórcio crescendo constantemente ao longo dos anos, né? Então a gente vê que desde o ano 2000 até hoje, independentemente das situações econômica, social, política que aconteceu no país, nós observamos que sempre, sempre
o país aqui, o consórcio esteve crescendo independentemente da situação, seja aqui no Brasil, né, ou fora. Tivemos crise do subprime no mercado americano em 2008 ali, né? Tivemos crise na Europa, crise política aqui no Brasil na época do governo Dilma ali, do impeachment dela, né? Pandemia, crise do INSS, mas o consórcio está sempre crescendo, sempre crescendo. Então, é um produto muito já consolidado na cultura do brasileiro e tem crescido, apesar de apenas 4% da população brasileira ainda, é, só 4% tem consórcio contratado. Então, tem um mundo ainda pela frente de pessoas para contratar. Aqui a gente pode ver as soluções que existem para o consórcio, soluções clássicas, né? Compra de imóveis, quitação de financiamento, construção e reforma, comprar imóveis e leilão, né? Comprar veículos, quer dizer, são as opções que a gente chama de opções básicas, né? E o consórcio como estratégia de investimento. Aqui agora é que a gente começa a falar para vocês como que a gente pode usar o consórcio para agir como um investimento mesmo, né? Por exemplo, nós temos o lucro na revenda da carta, um potencial ganho com cartas contempladas. O que é isso? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês a seguir, mas isso significa o seguinte: eu compro uma carta de consórcio, por exemplo, de R$ 100.000, vou pagar uma parcela de R$ 337 por mês, uma parcela muito pequena, que a gente chama de parcela reduzida, 50%, onde você tem a possibilidade de pagar 50% do valor da parcela até a contemplação. E quando essa carta é contemplada, quanto que é o crédito dela? R$ 100.000. A Demicon, através da empresa Contemplay, que faz parte do grupo, ela te compra a carta e te paga R$ 40.000. Ela te paga 40% do valor do crédito. Ah, André, mas eu não tinha um crédito de 100 mil? Eu tenho um crédito de 100 mil se você for usar o crédito. Agora, se você for usar o crédito, você vai continuar pagando o consórcio e a parcela, ela vai, a partir da contemplação, ela vai praticamente dobrar, tá? Por quê? Porque você estava pagando uma parcela de 50% até aquele momento. Mas se você decidir vender a carta para a Demicon, ela vai te pagar 40.000 numa carta de 100. Só que a gente precisa pensar o seguinte: quanto que eu paguei de prestação até aquela contemplação? Então, imagina que você pagou 10 parcelas de 337 e foi contemplado. Você pagou R$ 3.370 e vai receber 40. Então, na hora que você coloca esse fator multiplicador, ele é impressionante. Você tem quase 1.000% de valorização aí num período de um ano, 300% em 2 anos, 200% em 3 anos. Quer dizer, muito maior do que qualquer aplicação financeira, sem risco nenhum, porque você está comprando um consórcio, uma empresa extremamente sólida, com 35 anos de mercado, regulamentada pela Lei 17.915, que é uma lei de consórcio a partir de 2008 entrou no mercado, uma empresa auditada pela Price e não tem risco. Então, é um poder de alavancagem financeira incrível. Então, você tem também, né, a forma de fazer uma previdência com o consórcio, que é você ter o consórcio, sempre estar pagando um consórcio como uma ferramenta para o futuro também, para que você, lá no futuro, você adquira bens e tenha rendimento com esses bens. Perdão. Você pode fazer uma alavancagem patrimonial comprando imóveis em leilão e também colocando imóveis que você compra no consórcio para aluguel, para ter renda de aluguéis.
e essa própria renda ela paga o consórcio, isso te promove um aumento de patrimônio muito grande, porque quando você compra um imóvel, né, você compra por consórcio, você vai continuar pagando o consórcio. Só que a partir do momento que você colocou esse imóvel para alugar, quem está pagando com o consórcio dali para frente é o próprio aluguel, e ainda sobra capital para você investir em outro imóvel e assim fazendo a sua alavancagem, né? E a multiplicação do seu capital, né? Você pode usar o consórcio para capital de giro, você que é empresário, empresária, né? Você pode usar o consórcio para quitar qualquer financiamento imobiliário que você tenha no banco. Então, você, se você tiver um financiamento imobiliário e você fizer um consórcio, você pode usar o seu consórcio para liquidar o seu financiamento. E com isso, normalmente no mercado, você vai reduzir aí em muitos anos, né? Porque, por exemplo, hoje um financiamento da casa própria, ele está em 35 anos. E o consórcio em 18. Então, você paga menor parcela no consórcio do que no financiamento. Então, você tem 17 anos a menos para pagar no consórcio, né? Então, você vai pagar por menor valor e menor prazo. Isso é inteligência financeira, né? Ah, a pessoa fez um home equity, foi lá e pegou um empréstimo no banco e usou o seu imóvel como garantia daquele empréstimo. Através do consórcio, você pode, quando contemplado, ir lá e quitar esse home equity também. Então, você pode fazer a eliminação daquela dívida. Ou você fez um empréstimo no banco e usa o consórcio para poder quitar aquele empréstimo e assim fazer um alongamento de dívida também, reduzindo a sua parcela, melhorando seu fluxo de caixa na sua vida pessoal ou na sua empresa, melhorando aí o seu orçamento, né? Então nós temos todas essas possibilidades aqui com o consórcio. Aqui a gente tem um tripé de investimento muito interessante. A gente tem alta rentabilidade no consórcio, com baixíssimo risco e também com baixa liquidez. Por que que é baixa liquidez? Porque aqui o consórcio, ele é um planejamento financeiro. A gente não tem como dizer que dia que é que vai ser contemplado por sorteio, tá? O que a gente pode trabalhar são estratégias de lance, trabalhar com lance embutido por dentro do valor da carta, por exemplo, para poder ser contemplado. Mas é alta rentabilidade, baixo risco e baixa liquidez, tá? Aqui, aquele exemplo que eu falei para vocês, né? Quando a gente está fazendo aí uma carta de R$ 100.000, aí aqui eu trouxe um exemplo de 30 meses, tá? Por que 30 meses, André? Porque eu coloquei um prazo maior, né? Um prazo mais dilatado, para que a gente tenha uma clareza da possibilidade de ganho que é, né? Então, por exemplo, se você pagar por 30 meses uma carta de R$ 100.000, vai pagar R$ 11.930 em parcelas. E a Demicon, ela, quando sorteada essa carta, ela vai te comprar a carta pagando para você R$ 41.387, ou R$ 26.226, se você usar do que a gente chama de lance fixo de 25%, saindo de dentro do valor da carta. O que que é isso, André? Eu posso usar uma estratégia de dar um lance de 25% do valor da carta para contemplá-la mais rápido. Então, por exemplo, ao invés de eu receber uma carta de 100, eu vou receber 75.000. Desses 75.000, aplicando aproximadamente 40%, eu vou ter em torno de 30.000 de rentabilidade, tá? Como aqui são em 30 meses, eu já paguei um pouco mais, ao invés de 30.000, eu vou ter 26.226 de lucro, tá? Então, nesse exemplo aqui,
a gente está pagando um valor financeiro maior do que qualquer aplicação de mercado, tá? Então, para que vocês tenham ideia de como que isso funciona. Aqui é um caso real, tá? Um caso real, onde a pessoa ela teve uma carta aqui, né, de crédito de 500 mil, né? Ela foi contemplada, o valor líquido dela seria de 376 mil, porque ela usou o lance embutido para poder fazer a contemplação, e ela vai receber por essa carta 105 mil reais como pagamento. Então, ela vai ter aqui, essa pessoa pagou 11 parcelas apenas de 1.682. Isso aqui dá aproximadamente, gente, 15 mil reais. Quer ver? Fazendo a minha calculadora aqui, 11 parcelas de 1.682 vezes 18.500. Essa pessoa pagou 18.500, tá? Ela deu um lance embutido de 44 parcelas. O valor da carta seria de 376 mil reais se ela fosse usar a carta. Só que ela optou por vender essa carta. Então, de 18 mil, ela vai receber 105 mil reais se ela optar pelo recebimento à vista. Se ela optar por receber em 30 dias esse recurso, passa para 106.499. Se for 60 dias, aumenta para 108. Se for 90 dias, 109. Isso aqui são opções dela de escolha na hora de vender a carta. Ah, eu quero vender a carta à vista, então é 105 mil. Se eu coloco esses 105 mil aqui na calculadora HP, comparando com os 18.502 que eu paguei, 105.011,71, eu tenho um rendimento nessa operação aqui em 11 meses de 467%, tá? Porque eu paguei 11 parcelas de 1.682, que dá 18.500, e estou recebendo 105 mil reais. Isso dá um ROI, tá, de 467%, ou um acréscimo de 467% no meu investimento, que foi de 18.500, tá? Então, para vocês verem o poder de alavancagem que tem. E aí, daqui para frente, quando eu vendo essa carta, eu não pago mais. Eu não pago mais o consórcio. Eu não tenho mais prestação para pagar, né? Porque eu vendi a carta. A carta não é minha mais. Agora a carta ela será vendida para outra pessoa. A Demicon comprou de você, vai vender para outra pessoa, né? Então, assim que funciona essa alavancagem financeira. Bom, aqui nós temos uma outra opção de investimento com o consórcio. Qual que é a outra opção? Você vai fazer uma aposentadoria imobiliária. Baseado muito no que a Carol falou com vocês sobre planejamento, sobre futuro, né? Aqui você vai pagar uma parcela reduzida numa carta de 500 mil. Você vai pagar uma parcela reduzida de 1.681 reais até a contemplação, ou seja, você está pagando uma parcela pela metade até a contemplação. Quando essa carta é contemplada, o que você faz? Você recebe o crédito de 500 mil, compra um imóvel e coloca esse imóvel para locação, tá? Você pode comprar um imóvel para alugar normalmente, ou pode colocar para alugar via Airbnb, por exemplo. O Airbnb, ele dá uma rentabilidade de aluguel maior do que o aluguel tradicional, tá? Mas o que importa entender aqui é o seguinte, que a hora que você coloca esse imóvel para locação, você não paga mais pela parcela do seu consórcio. Quem vai pagar é o aluguel. Então é importante entender que até aquele momento, já te dou a palavra, Carol. Até aquele momento, quem pagou foi você,
né? Então você pagou o consórcio até a contemplação. Na contemplação, você compra o seu imóvel, põe para alugar e dali para frente o aluguel vai pagar por ele. E aí aquele valor que você tinha de desembolsar por mês que você não tem mais que desembolsar, você faz um novo consórcio para comprar um novo imóvel para fazer o mesmo movimento. E aí você vai, ao longo do tempo, ao longo da vida, adquirindo imóveis e colocando para locação, adquirindo e colocando para locação. Você está construindo uma aposentadoria imobiliária que, quando você chegar no seu momento de aposentar, no seu momento de ter mais tranquilidade, você tem renda recorrente todos os meses. E você construiu isso ao longo da sua vida com o consórcio. Oi, Carol. O mercado em Goiânia é superaquecido na parte de imobiliária. Se as Eu tenho construtoras pararem de acompanhado. construir agora, em menos de 4 meses, já não tem mais apartamento ou casas para todo mundo. E aqui em Goiânia, existe uma coisa que eles chamam de turismo hospitalar, que é muito forte. Então, as pessoas se deslocam do Brasil inteiro, fora do exterior também, porque aqui a pessoa vem, ela se hospeda e ela fica perto, principalmente perto de hospitais e clínicas. Na frente da minha casa, construíram um prédio que metade é clínica, metade é Airbnb para os pacientes das clínicas. Então, é transplante de cabelo, é cirurgia plástica, é parte dentária, que é muito forte em Goiânia também. Então, o consórcio tem sido muito utilizado aqui nesse aquecimento imobiliário também. Pois é. Então, quer dizer, vocês ainda têm a vantagem de estar numa cidade, estar numa região pujante, que está recebendo muito investimento, né? O agronegócio na região do Goiás está crescendo absurdamente, né? Vocês têm muito capital, muito dinheiro entrando e circulando na região de vocês. Isso é muito bom, muito bom. Eu tenho visto, Carol, aqui, eu tô precisando ir a Goiânia, né? Tem um tempo já que eu não vou aí te ver, te visitar. E eu tenho visto, né? A gente vê pela televisão, a gente vê as reportagens, né? Outro dia mesmo estava mostrando aí arranha-céus sendo construídos, né? É, então, isso é muito legal. Então, você vê que o que eu estou trazendo para vocês aqui é completamente viável. É uma coisa que não é assim, ah, o André... Não, a gente faz no Brasil inteiro, né? Faz no Brasil inteiro. Eu faço. Eu hoje, pessoalmente, tenho 6 cartas dessa de 100 mil de imóveis exatamente para fazer esse movimento. Por quê? Porque eu estou com 57 anos de idade. E a minha multiplicação de cartas, porque quando tem aquela situação ali de vender a carta que eu mostrei para vocês, vender a carta com lucro, o que que eu, André, vou fazer a cada carta vendida? Cada carta que eu vender, eu vou comprar 4 cartas e vou colocar o dinheiro daquela que eu vendi para pagar. Por quê? Porque o dinheiro recebido vai ter a possibilidade de pagar até 4 cartas por cerca de 30 meses. E aí você imagina, eu tenho 6. Vamos fazer uma conta simples aqui, de multiplicação. Eu tenho 6. Se eu contemplo uma, eu passo a ter 5, correto? Se eu compro mais 4, agora eu tenho 9 cartas. 9. Com 9 cartas, se eu multiplicar por 4, quanto que dá? 9 vezes 4, 36, não é isso? Então, eu passo a ter 36 cartas. Depois, essas 36 virando 4 novamente, né? 24 vezes 4 ali, nós vamos ter o quê? 150 cartas? 36. Vamos ver aqui. Agora a minha cabeça já não está tão boa assim mais não, Carolzinho. Vamos fazer uma conta aqui. 36 entra 4 vezes, 144, né? Isso aqui eu estou falando agora, a hora que eu entrar no último ciclo, que eu vou fazer isso por 10 anos, 144 eu vou vender no último ciclo. 4 vezes, 576 cartas. Se o crédito do valor da carta é de 100 mil reais, 100 mil vezes, nós estamos falando de 57 milhões de reais construído a partir do dinheiro da Demicon, porque cada carta
Lembra que cada carta vendida, a Demicon me pagou 40% do valor de face do crédito, ou seja, dos 100 mil me pagou 40. Esses 40 mil foram pagando 4 novas cartas, então não sou eu mais que estou pagando, é o dinheiro da Demicon que está pagando. E eu fui multiplicando essas cartas por 4, por 4, por 4, E até você está completar falando da menor carta. E você está falando da da menor menor carta. carta, da menor carta, de 100 mil. R$ 337 por mês de parcela. R$ 337. Então, você imagina o seguinte, R$ 40 mil, R$ 40 mil, 337,30 divide, dá 118 parcelas. 118 parcelas de uma carta. Só que eu não quero pagar 118, eu quero que ela pague 24, por exemplo, 2 anos, 24. Se eu pegar aqui dos 118, 24 divide, dá 4, dá 5, na verdade. Eu posso comprar, dá 4,94. Eu posso comprar 5 cartas que ela vai pagar por 2 anos. Ou menos cartas por 3 anos, por exemplo. Então, eu optei por 4, para ter uma margem de segurança. Então, se eu falar para vocês que cada carta vira 4, isso em 10 anos, eu estou falando de rodar pelo menos 3 ciclos. Então, vai ser as 6 multiplicado por 4 vai virar 24. As 24 no segundo ciclo multiplicado por 4, né, que vão virar 96. As 96 no último ciclo multiplicado por 4 vezes 384. Se eu quiser continuar por mais um, eu fiz de 9 anos aqui, 3 ciclos. Se eu fizer mais um ciclo de 3 anos, se eu acrescentar mais 3 anos nesse ciclo, eu estou falando de 4 vezes, aí já vira 1.500 cartas, né? Porque já estava ali. Então, é um negócio assim, 6, 4 vezes, 3 vezes, deu 384 cartas. No quarto, 1.536 cartas. Se eu quiser fazer isso, né? Mas qual que é o pensamento do André? O pensamento do André é o seguinte: eu estou com 57 anos. Então, daqui a 10 anos, eu estou com 67. Daqui a 10 anos, eu não quero mais comprar carta para ficar pagando. Eu quero liquidar essas cartas que eu comprei, vender todas elas e realizar o dinheiro. Então, eu vou ter ali, se a gente fizer essa conta de novo, só para ter clareza, né? 6 enter 4 vezes no primeiro ciclo, 24. No segundo ciclo, 96. No terceiro ciclo, 384. 100 mil vezes 38 milhões de reais. Se eu vender todas elas por 40% para a Demicon, 0,4 vezes, eu estou falando que eu vou pegar em dinheiro 15,3 milhões de reais. Começando com quanto? Que eu estou pagando por mês? 2.000 reais, que é o valor que eu pago para poder ter 6 cartas. É o valor que eu estou pagando. Só que a partir do momento que eu vender as cartas para a Demicon, quem começa a pagar é ela, porque é o dinheiro dela que vai pagar as outras cartas, não sou eu mais. Então, eu estou usando de uma inteligência financeira para fazer isso. Aí, algumas perguntas, Carol, que me acontecem são assim: mas por que a Demicon te compra a carta por 40 mil reais? Por uma questão muito simples. O Contemplay, que é um balcão de leilão de cartas, ela compra a carta da gente por 40 e põe lá e vende por 45, vende por 50, no mesmo dia. Então, ela pega com os 40 mil que ela te pagou, ela faz 5 mil, 10 mil de lucro em um dia, vendendo lá dentro do Contemplay, e outra pessoa continua pagando. Então, ela coloca, a Demicon é uma empresa de crédito, então ela coloca crédito na carteira dela, que se você continuasse pagando, ela não ia colocar. Por quê? Ela ia simplesmente continuar recebendo as suas parcelas. Mas na hora que ela faz essa operação,
ela te paga por um crédito, ela te paga 40 mil por um crédito de 100, você tem um lucro absurdo porque você pagou muito menos, ela pega aquilo, põe no balcão e vende no Contemplay de um dia para o outro, coloca ali um ágio de 5 mil, de 10 mil nessa carta e vende mesmo. Eu tenho aqui agora, no meu aplicativo, quando eu entro aqui agora, eu tenho as cartas que estão disponíveis para venda. Eu vou mostrar para vocês. Todos os dias vão entrando aqui. Ó, vou abrir aqui o Contemplay. Vamos ver se vai dar para ver, mas eu acho que vai, né? Porque É que tem alguém que quer comprar porque precisa dos 100 mil e está disposto até a pagar 60 mil naquele 100 mil imediato. Exatamente, minha irmã. Exatamente. Então é isso aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, cada bloquinho desse aqui é uma carta à venda. Cada bloquinho, ó. Cada um. Olha a quantidade de carta que eu tenho aqui à venda do Contemplay nesse momento. Ó, cada uma que está passando aqui é uma carta. Aí tem carta aqui, né? Para dar a vender, só não pode jogar fora. Mas para dar a vender tem muito, né? Ó, tá vendo? Não para. Quantidade, né? Então, o que acontece? A sua carta, quando contemplada, a Demiconte compra a carta e põe ela aqui no Contemplay à venda. E nós que somos autorizados, a gente vai estar vendendo essa carta exatamente como a Carol falou, para alguém que está precisando daquele capital, quer fazer um capital de giro, quer colocar no caixa da empresa, está precisando comprar um imóvel, ou comprar um veículo, ou comprar alguma coisa, fazer uma quitação de um empréstimo mais caro. E aí a pessoa paga, a pessoa tem recurso, ela vai lá e compra aquela carta que já está contemplada e paga por ela, né? A Então, diferença de comprar uma carta contemplada, você me corrige, tá? Por aham, exemplo, se eu precisasse comprar um automóvel, um caminhão, um mini caminhão para poder distribuir os meus doces aqui, da nossa indústria Bonchê. E aí, eu não tenho 100 mil, sim, mas eu tenho 60 mil na mão. Tem uma carta que exato. foi contemplada, ele vai, eu pago 100, os 60, pego os 100 mil, quito o caminhão, porque às vezes eu não tenho a papelada para ir na empresa ou no banco retirar os 100 mil. Mas Sim, com um consórcio eu consigo fazer essa retirada dos 100 mil para comprar aquele automóvel. Seria isso? A exatamente. documentação de você pegar um Olha a empréstimo sua no conta banco? aqui, ó. Essa primeira carta que eu filtrei de imóvel, ó, de veículo, essa primeira carta, olha aqui, ó. Ela é de 120 mil, 25. cento e É, vinte e cinco, deixa eu achar o jeito aqui dela. achou? Deu. 125 mil. O pagamento é 60 mil, 62.500 para tirar a carta, que já está contemplada. É exatamente o que você falou, né? Então, hoje, essa carta aqui, a pessoa vai pagar 62 mil para receber 125 mil, vai pagar uma parcela depois de R$ 1.260. Então, quer dizer, o valor que você vai pegar aqui e vai tirar o caminhão, você vai tirar o caminhão por 60 mil e vai continuar pagando, né? E vai pagar um valor menor do que seria o de um financiamento do veículo, né? E com a vantagem de ser o quê? Uma carta contemplada. O dinheiro está disponível, o dinheiro está aqui. A hora que você fizer o seu crédito aqui, que você fizer o teu cadastro, for aprovado, em 5 dias úteis o dinheiro está na tua conta. Então você vai lá e compra o seu caminhão, E né? como essa aula aqui, ela é bem, como é que eu posso falar assim? Ela vai ser aberta para todo mundo, vai ter outros alunos que vão estar assistindo, eu vou abrir ela para todo o pessoal da igreja. E se a pessoa, ela quer iniciar, ela não tem como iniciar com quatro cartas de 100 mil, ela tem Começa como com iniciar com uma. Essa uma, ela só vai aumentar um ciclo a mais, né? Às vezes aquela uma, Ô Carol, olha só, vamos pensar aqui na seguinte situação. A diferença de comer, o valor, uma carta, ela se torna, quer ver, ó, vamos fazer a conta aqui com uma, né?
Se uma Isso, é vai porque a comprar, pessoa ela consegue se ver entrando no se processo, uma né? vai comprar quatro, vamos colocar aqui na seguinte conta, né? Se depois de contemplada uma vai comprar quatro, então no primeiro ciclo, em 3 anos, vamos imaginar que essa uma se tornou quatro, ok? Então no primeiro ciclo viraram quatro. No segundo ciclo, as quatro vão virar mais quatro vezes, né? Então vai para 16. 16. Então, quatro vezes, 16. E no terceiro ciclo, os 16, quatro vezes, vão virar 64. 100 mil reais, R$ 337 viraram 6,4 milhões de reais no Então, a pessoa ela pode já iniciar com uma carta e se organizar. E se a pessoa não puder, vamos supor que a pessoa está endividada. A pessoa está endividada, ela pode fazer consórcio? Pode fazer consórcio. É a única coisa que acontece aqui é o seguinte: ela não vai poder usar o crédito, pegar os 100 mil para usar o crédito de 100 mil se ela tiver negativada. Agora, se for para vender a carta, não tem análise de Então, crédito. ela pode usar o consórcio para pagar as dívidas dela, para ela positivar e depois ela faz escalabilidade. Que coisa linda que você acabou de falar, Carol. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Porque a pessoa vai pagar R$ 337 por mês. Ela pode ser uma pessoa de sorte e ser contemplada rápido. Vamos imaginar, a mãe do Carlos, um amigo meu aqui, por acaso, xará do nosso pai, é, ela foi contemplada na primeira parcela. Ela pagou R$ 337 e recebeu R$ 30 mil da Demicon. Na época, porque a Demicon estava pagando 30%, agora está pagando 40%, então está melhor do que antes. Né? Aumentou, ela reduziu a margem de lucro dela para justamente a gente ter mais poder de revenda dessa carta dessa maneira. Aí você imagina, ela pagou R$ 337 e vendeu a carta por 30 mil. Ela teve R$ 29.300 e R$ 600 de lucro naquela operação. Esses R$ 29.000, vamos imaginar que ela tivesse endividada. Ela teria R$ 29.000 para ir lá e liquidar, porque é dinheiro que vai para a conta dela, para ir lá e liquidar as dívidas dela. Né? Então, A ali, venda é dinheiro, a venda não é a venda crédito, né? A é, venda a da carta é venda dinheiro. é dinheiro e não é empréstimo. Então, você não tem que apresentar condições de crédito para pagar. Você só precisa dar conta de pagar a parcela. Então, é uma coisa, você pode estar com o nome no SPC, no Serasa, pode estar com problema de dívida, não tem problema. Por quê? Porque você não vai usar o crédito de 100 mil, você vai vender o seu crédito. Então, é como se você estivesse comprando um produto, né? Vamos imaginar, quem tem comércio, compra um produto, por exemplo, isso que você está usando aí no rosto, chama óculos, né? Os óculos têm ótica com margem de 500%. Compra por 10 e vende por 500, compra por 10 e vende por 50, por 60, compra por um, vende por 10. Quer dizer, a margem é alta, né? Dependendo do tipo de produto, a margem é muito alta. A carta do consórcio é a mesma coisa. O poder de alavancagem é muito grande. Então, você está vendendo um produto, né? Você está vendendo uma carta ali. Você não está captando um crédito. Se você for usar os 100 mil, não. Aí, se for usar os 100 mil, tem que estar com o nome ok, tem que estar vai ter que alienar o imóvel, vai ter que pegar aquele dinheiro e gravar na matrícula de um imóvel como alienação para poder usar os R$ 100.000, tá? Para vender, não, porque você não vai usar o crédito. Aquele crédito continua lá na Demicon e vai ser revendido para outra pessoa. Então, né, você pode usar para limpar o seu nome, para poder. E aí sim você fazer o quê? O que você quiser. Você pode fazer um novo consórcio de um valor maior para usar o crédito, para comprar o seu imóvel, para fazer a aposentadoria imobiliária, por exemplo, para alavancar e colocar no aluguel de Airbnb, por exemplo. Ou seja, o consórcio ele é uma ferramenta maravilhosa. Carol, eu tenho mais alguns minutos? Tem sim. Como a gente está gravando a aula, pode ficar à vontade. Quem precisar sair porque tem que ir para a igreja, fica à vontade também, Não, depois é volta só. aqui na aula. Mas É, deixa eu só fazer uma pergunta. faça. Por quê? Eu tô tentando pensar com como quem não sabe nada, porque alguns aqui nem conhecem sobre consórcio.
Sim, Então, a pergunta é: eu estou pagando a minha parcela de 300 e poucos reais. Acontece a sorte, eu sou premiada. Ok. Eu estou com 10 mil para dar um aporte para ver se eu consigo ser contemplada. É um jeito. Existe várias outras formas de você ser contemplado, porque eu vi a importância de ter um gestor da minha conta para falar: olha, se você conseguir pegar o valor embutido do próprio dinheiro e colocar aqui, você vai ser contemplado rápido, a gente pode solucionar isso. Então, eu queria saber a importância do gestor e as várias formas que tem de você ser contemplado. maravilha, Carol. Então vamos lá, rapidamente sobre isso. Você tem contemplação por sorteio, que essa é a Loteria Federal, a gente vai lá na extração e vê o número, e aí vai lá no número que deu na loteria, vê qual que é o número da cota que tem dentro do nosso banco de cotas e aquela pessoa recebeu. Ok. A segunda opção é por lance fixo, que a gente embute dentro da carta de 25%, ou lance fixo de 40%, ou nós temos também o lance fidelidade, que é o lance fidelidade, ele é a partir do 36º mês, quem pagou em dia 36 parcelas, quando chega lá no 37º mês, essa pessoa pode dar um lance fidelidade. E o lance fidelidade pode ser de 25 ou de 40. Qual que é a diferença? É que ela só concorre com quem pagou 36 parcelas em dia. Então, ao invés dela concorrer com o grupão todo, né, por exemplo, num grupo de 3 mil pessoas, né, que é um grupo de imóvel normal de 3 mil pessoas, no Fidelidade essa pessoa vai concorrer com 70. Em média, 70 pessoas, que é a média que a gente tem da fidelidade. Então, isso aumenta a chance da pessoa ser contemplada. E tem o último lance, que é o lance livre. O lance livre é aquele lance que é o seguinte: eu vou olhar a média, aí todos eles precisam ter um gestor. Por quê? Porque para o lance fixo e o lance fidelidade, o lance livre, o gestor ele vai olhar o quê? Você, por exemplo, vamos pegar aqui, né, o Daniel. Vamos pegar que o Daniel comprou ali uma cota e ele quer ser contemplado por lance. Ele tem recurso para dar de lance, ele quer ser contemplado mais rápido. Então, o que que eu, como gestor, vou fazer? Mês a mês eu vou acompanhar o sorteio. Por quê? Porque imagina que sorteou a pedra número 500, só para a gente ter um exemplo. Essa saiu por sorteio, foi embora. Pronto, já recebeu por sorteio. Quem agora vai ser a pessoa beneficiada com um lance, que ela pode dar um lance de 25% embutido na carta, saindo de dentro da carta de crédito, não do bolso Ou dela, seja, não põe dinheiro nenhum a mais. nenhum dinheiro a mais. A próxima pedra, a 501. Então, o que que o gestor tem que fazer? Fala assim: opa, Daniel, a sua pedra é 501. Vamos lá. Posso dar um lance de 25% embutido aqui para a gente tirar 75 mil dessa carta e vender essa carta com 30%, com 40% e botar 30 mil no seu bolso? Vamos. Então, eu vou lá e dou os 25 de lance embutido. Por quê? Porque o número dele é o próximo. Então, se ele der um lance de 25, ele vai receber. Ele vai ser contemplado. Ou eu vou olhar lá e falar assim: não, pera aí, o 501 não é o Daniel, 501 é o Antônio, é outra pessoa que não está aqui, né? Mas o Daniel 502 também tem chance. E se ele for 510, aí já tem que aumentar para 40% o lance, porque pode ser que chegue lá, né, também, porque vai tirar os de Que 25%, tem o é processo de desistência dos outros. tem desistência, tem furo, que são pessoas que já saíram, então eu vou para o número já não está lá mais. Então, o gestor é importante porque todo mês eu olho para a minha carteira inteira e vou sugerindo para os meus clientes o que fazer. Porque senão a pessoa tem que fazer sozinha. Tem que fazer sozinha não é fácil, porque ela tem que entrar no aplicativo todos os meses, tem que olhar, vai ter as informações lá. Lá para ela mesma pode dar o lance e tal, tudo mais. Mas eu vou fazer para ela, porque eu já faço para todo mundo, né, da minha carteira. Então, é isso que eu queria, né, nesse aspecto aí, falar para vocês, né?
E, gente, só aqui rapidamente, Carol, eu vou passar aqui, tá acabando, são 3 slides apenas, só para mostrar para vocês alguns exemplos, tá? De rentabilidade, né? Por exemplo, aqui, uma contemplação de 40 meses, crédito 600 mil, por exemplo, atualizado, numa operação aqui de 600 mil reais, né? Valor investido 73, a parcela depois da contemplação ela vai para 3.700. Você adquire, né? Por exemplo, tem um prazo restante de 180 meses, você adquire um imóvel de 612 mil, né? E vai colocar para locação normal aqui. Aqui é 0,5%, tá? Se for Airbnb, vai dar mais. Olha só, a locação vai pagar 3.500 e a parcela é 3.700 depois. Ou seja, aqui você vai ter que ter um desencaixe do seu bolso de R$ 200 por mês, tá? Mas você tem um patrimônio de 600 mil que você pagou por ele, você pagou pelo investimento. Olha, gente, isso é importante. Quanto que você pagou para ter um imóvel de 600 mil? 73.123. Você pagou 73.123 para adquirir um imóvel de 612. Dali para frente, quem vai pagar é a locação. Se for no Airbnb, vai sobrar dinheiro, porque no Airbnb isso aqui vai dar mais. Vai dar, pode chegar até o dobro, pode chegar a 1%, pode chegar a 7 mil por mês e você ter uma parcela de 300 ou de 3.700 para pagar. Um exemplo, tá? Aqui mais um exemplo, tá? Numa contemplação com 100 meses, você pagou 218 mil para ter um imóvel de 859 que vai colocar para alugar. Esse aluguel pode render aqui no normal, na locação normal de 5.500 a 6.500, com uma parcela de 6.469. E você adquiriu um imóvel de 859 mil, pagando 218, e depois dali para frente o aluguel paga por você. Ou se for no Airbnb também vai sobrar dinheiro. Então eu queria mostrar essas 3 telas. Essa aqui é tudo que a gente pode fazer com um consórcio, né? Comprar imóvel, construção, reforma, quitar financiamento ou hipoteca, investimento inteligente para comprar imóvel para aluguel, revender a carta contemplada com lucro, sacar o crédito no final como se fosse uma aposentadoria imobiliária, capital de giro para a empresa, adquirir imóvel em leilão, alongamento ou reperfilamento de dívida, poupança forçada. Por que que é poupança forçada? Né? Porque você tem prestação para pagar, então tem gente que não tem o hábito de guardar dinheiro, né? Então vai lá e paga a prestação. E aí vai ter uma maneira aqui de ter uma poupança forçada. Legado para os filhos, você pode deixar patrimônio para os seus filhos, comprando imóveis, né? E uma blindagem patrimonial, que é o quê? O imóvel ele está alienado quando você compra o consórcio e compra um imóvel, ele fica alienado. Isso daqui é só uma maneira de dizer o seguinte: fica mais difícil se tiver um problema qualquer de falência, alguma coisa de um banco, alguém leiloar aquele imóvel seu. Por quê? Porque ele está alienado lá no consórcio. Então, isso cria uma certa blindagem. Mas eu nem gosto muito de dar ênfase nisso, não, tá? E aqui agora eu quero mostrar a nossa futura loja Demicon em Belo Horizonte, né? Que nós estamos investindo aí numa nova loja ali no bairro Anchieta, né? A nossa loja vai ficar muito linda lá. E aí, aqui é o meu gestor, o Paulo Lodge, aqui da Demicon, e eu e a Valerinha aqui, minha linda esposa, né? E aqui embaixo, gente, olha, tem o meu contato é esse 5797, né? 31 9 99 94 5797 é o meu contato direto, né? Pode seguir a gente aí nas redes sociais também, né? Paulo Lodge, André Bax, ponto Ademicon, Valéria.bax, né? Ademicon Anchieta, que é a nossa loja. E é isso, né? Foi um prazer enorme aqui falar com vocês, poder trazer um pouco desse conhecimento aqui, né? Obrigado, Carol, pelo tempo. E quem quiser falar comigo também, né? Pode Já falar. teve gente perguntando com quem ela deve comprar. Acabei de passar seu telefone. Ah, que ótimo, que maravilha. Muito bom.
vai ser um prazer atender, tá? E contem comigo. Também quem quiser, né, efetivamente o meu contato, a Carol tá aí para Já poder vou colocar nos grupos. passar para todo mundo, tá? E, Gente, é André, isso. eu quero te agradecer. Eu trouxe você por confiar, né? Passar os meus outros irmãos de igreja, passar a confiança deles para poderem tirar dúvidas com você, para você poder orientar da mesma forma que você faz com a gente aqui em casa. Então, eu conheço várias pessoas que trabalham com a parte de consórcio, mas a gente tem que pegar a inteireza da pessoa, a gente tem que olhar também o histórico da pessoa e o porquê que a pessoa está trabalhando com aquilo. Então, eu acho que isso é muito importante, né? E por isso que eu fiz questão, não só porque você é meu irmão, mas pela sua inteireza, pelo seu caráter, né? E que eu tenho certeza que você vai atender todo mundo com muito amor, com muito carinho, que faz parte de você. E eu quero agradecer de você pegar seu domingo de manhã de descanso, tá aqui na Labuta com a gente. Eu quero te agradecer, meu irmão, que Deus te abençoe, multiplique. E eu vou estar passando o seu telefone nos grupos. E quem quiser conversar, tirar mais alguma dúvida com o André Bax, ele é fenomenal. Minha linda, irmã, muito obrigado, viu, pelo tempo aqui, pela confiança. Espero ter ajudado de fato aqui as pessoas a entenderem mais, mas me coloco inteiramente à disposição com cada um que quiser fazer uma reunião comigo aqui como essa, de meia hora, uma hora, para poder entender mais e ter mais clareza sobre tudo isso, eu fico completamente à disposição, tá? Um Eu beijo acho que a Tayara grande. abriu ali o vídeo, o Ei, microfone. Tayara, Nayara, quer tudo falar? bem? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, gente, aproveita. Eu ainda, só para dizer que eu ainda estou engatinhando nesse processo, né? Começando a aprender, abrir os horizontes, novos olhares, novos horizontes aí. E te agradecer também por essa aula de hoje. Em breve eu vou estar entrando em contato, tá bom? Oba, que bom, muito bom. Obrigada aí. Taera, conte comigo. Obrigado por estar aqui com a gente, tá? Vai ser um prazer conversar com você, viu? Eu quero Eu que agradecer a agradeço. presença da Sandra. A Sandra é nossa coordenadora, ela que fez a apostila do curso de finanças. A Sandra, meu irmão, quando ela ficou sabendo que eu mudei aqui para o meu apartamento e eu não tinha móvel nenhum, ela trouxe geladeira, ela providenciou até jabuticaba para mim. Coisa boa, que coisa boa. Sandra, quer falar um pouquinho? Ela está na fazenda. Eu quero só agradecer, né, pela disponibilidade de estar com vocês aqui nesse fantástico momento, né? Eu acho que aprendizado ele é sempre bem-vindo e quando a gente tem a oportunidade de ter um aprendizado a mais, só nos enriquece. O conhecimento ele é vasto e sempre que a gente tem a oportunidade de obter é um crescimento a mais. E muito obrigado pela disposição, Carol, de trazer seu irmão aí para estar nos abrilhantando aí com esse momento, tá? Obrigado mesmo. E que tenhamos outros momentos assim, tá? Valeu. Obrigado, Sandra. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Bom, se ninguém mais se manifestar, a gente vai liberar o meu irmão para tomar o café da manhã dele, né? Vamos lá, tomar um café é importante, né? Eu tomei um cafezinho aqui antes da reunião, porque senão meu dia não começa, minha irmã, sem tomar um café, né? Tá certo. Mas muito bom. Muito Pode obrigado. encerrar então, meu irmão. Deus abençoe. Muito obrigada por tudo.